Oi pessoal, meu nome é Larissa, eu tenho 20 anos e hoje eu estou no segundo ano da graduação, cursando Gestão de Negócios na Babson College, que é uma faculdade dos Estados Unidos. Hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre sonhos, sobre carreira e sobre mercado. Há mais ou menos 2 anos eu estava exatamente na posição em que vocês estão hoje. Pessoas vinham de todos os lados me falando sobre o Enem. Só que eu não sabia, eu não entendia naquela época qual era o significado e a relevância do Enem dentro da minha vida. Então demorou um certo tempo para que eu entendesse de que o Enem por si só não era um objetivo. Ele era um passo dentro da minha jornada para que eu alcançasse um objetivo maior, que era a minha experiência profissional. Então, hoje eu entendo de que a prova ela é a sua porta de entrada para uma instituição de ensino superior onde você vai adquirir conhecimento formal que vai te proporcionar realizar o seu objetivo final, que é ser um doutor, ser um engenheiro, ser um publicitário, enfim. Só que além disso, eu percebi também de que nós poderíamos adquirir conhecimento de maneira informal, que eu não precisava esperar chegar até a universidade para ter uma experiência relevante que fosse me ajudar a chegar nesse objetivo. Então eu comecei a participar no meu ensino médio de programas como intercâmbios, competições, Olimpíadas Científicas, e essas oportunidades elas me traziam não só conhecimento, mas também habilidades que fariam muita diferença dentro da minha jornada. Mas aí vocês se perguntam, Larissa, onde eu encontro essas coisas? Bom, hoje eu sou cofundadora do Inspirações. O Inspirações ele é uma plataforma de oportunidades estudantis onde a gente conta informações de todo esse tipo de programa e lá você sabe qual é o programa, quem pode participar, como participar, qual é o prêmio. E além disso, existem outras plataformas internacionais, no caso o site em inglês, que também proporcionam esse tipo de informação, que são o Youth Opportunities, o Opportunity Desk e o Hey Success. E tudo vai ficar aqui no link para vocês poderem buscar esse tipo de informação. Então a minha dica hoje é: continue se preparando para o Enem, mas ao mesmo tempo não deixem de procurar outras oportunidades, experiências que vão ajudar vocês nessa jornada para alcançar o objetivo final. Então, um beijo e boa prova! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia e hoje a gente está aqui com o professor Marco, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre ciências da natureza. Professor, para começar, acho que seria interessante você contar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, para a galera poder te conhecer. Ok, olá pessoal, eu sou o professor Marco Antônio. Minha formação é em bacharelado em Química, né, pela Universidade de Campinas. Fiz algumas pós-graduações, uma delas na Universidade de São Paulo, em Biotecnologia, mas a maior parte da minha trajetória profissional tem sido como professor, né, em sala de aula, ensinando Química, sempre encantado com a ciência da natureza, procurando fazer uma abordagem, né, não só da Química em si, mas bastante interdisciplinar, contextualizada. E nos últimos anos também eu assumi coordenação no colégio em Taubaté, onde eu oriento professores e alunos, né, especialmente nessas atividades de orientação e preparo para os vestibulares e também para o Enem. Legal, muito obrigada, professor. Agora já entrando um pouquinho mais no que é essa prova do Enem, né? Você poderia comentar um pouco pra gente sobre como se dá essa estruturação da prova e o que ela busca avaliar nos alunos? Ok. A prova do Enem, como a gente sabe, ela tem uma proposta diferenciada das outras provas, porque ela é uma prova que é construída a partir das habilidades e competências, porém a gente tem, evidentemente, alguns assuntos que facilitam, né, a abordagem dessas competências e habilidades. Legal. É uma prova que busca avaliar se o aluno consegue de fato aplicar os conhecimentos dentro da área da física, da química e da biologia, de tal forma que ele faça uma avaliação tanto dos impactos, né, que determinados fenômenos dessa área implicam na sua qualidade de vida, do meio ambiente, e procura então perceber se o aluno consegue ir para além da mera aplicação das fórmulas, para além da mera aplicação, né, das expressões, ou muitas vezes daqueles macetes que a gente aprende, mas que não vão resolver por si só as questões do Enem. Ou seja, ele vai precisar sim
conhecer as leis da física, as expressões da cinemática, do movimento uniformemente variado, né, de queda livre, vai precisar saber fazer um cálculo químico balanceando uma equação e fazendo, né, a estequiometria, vai precisar saber em biologia quais são os tipos de micro-organismos que causam cada doença, mas ao final das questões do Enem sempre tem uma proposta para que o aluno de fato reflita sobre aqueles resultados de tal forma que eles tenham a ver com as questões que envolvem a nossa vida, ok? E o meio ambiente à nossa volta. Você conseguiria elencar pra gente, assim, assuntos que mais caem no Enem, ou assuntos que historicamente a gente tem aí, né? Que foram assuntos que caíram com a maior frequência dentro dessa área de ciências da natureza? Sim. Bem, a prova do Enem, ela tem 2 grandes temas, ao meu ver, que são sempre presentes nesse modelo, né, de prova que a gente está tratando aqui. A questão da energia, né, das formas alternativas de energia, da comparação entre a eficiência energética de diferentes tipos de combustíveis, com relação aos impactos para o meio ambiente que o uso desses combustíveis, né, implica. E a questão também relacionada à qualidade de vida, tanto, né, do ser humano quanto dos ecossistemas de uma forma geral, né? Então, tudo que a gente conseguir imaginar que dentro dos conteúdos se encaixem dentro do tema energia e dentro de uma preservação ou de uma remediação de um problema ambiental, a gente pode imaginar como sempre um tema muito provável para o Enem, ou seja, o aluno ele deve atentar especialmente, né, nos seus estudos para esses temas, né, e dividir o seu tempo, dando sempre uma prioridade para esses temas mais gerais ligados à energia e meio ambiente. Vamos exemplificar com alguns tópicos, né, de conteúdos. Por exemplo, quando a gente pensa na biologia, a gente pensa na questão da saúde como uma questão prioritária para o ser humano e também, né, para o nosso meio ambiente. Então, conhecer os tipos de micro-organismos, vírus, bactérias e as doenças que eles causam, quais são as práticas mais adequadas para que a gente possa ter uma prevenção dessas doenças, né? E uma vez que elas aconteçam, qual deve ser o cuidado, né? Qual deve ser qual é a forma adequada para se tratar essas doenças, é sempre um tema muito presente no Enem. Os tipos de materiais que a gente utiliza, né? A opção que a gente faz, por exemplo, nos nossos dias hoje de usar plásticos, ela tem uma evidente comodidade, mas que tipo de impacto isso gera para o meio ambiente, né? Então, procurar pensar, e essas questões às vezes aparecem mesmo dentro da biologia ou da química. Sim. Um tipo de material biodegradável, né? Por que ele se degrada com maior facilidade ou por que ele tem uma dificuldade de degradação? Então, reconhecer que as bactérias, os micro-organismos têm uma capacidade de quebrar esses materiais, essas moléculas, por exemplo, macromoléculas, é uma habilidade que pode aparecer na prova de química e também na prova de biologia. Sim. Quando a gente pensa na questão da física, né, os temas muito comuns na física são principalmente os temas relacionados à mecânica. Dentro da mecânica a gente tem cinemática, por exemplo, e a gente pode imaginar que saber, né, estimar usando as leis da física qual é o tempo seguro para fazer uma frenagem, né, quando a gente está dirigindo, né, quando a gente sai do acostamento e vai para a rodovia, saber que tem uma diferença de coeficiente de atrito e o que isso pode implicar, né, na mudança de direção brusca do carro. Então, pensar na física, nas questões relacionadas à mecânica, à cinemática particularmente, dentro da física é importante. Sim. A questão toda da parte de termofísica, então as máquinas térmicas, como a gente falou, que estão relacionadas ao tema geral que é energia. As eficiências energéticas dos combustíveis aparecem tanto na prova de física quanto na prova de química. Comparar o custo, né, por quilowatt, por exemplo, de um determinado tipo de combustível e decidir, né, com relação ao custo qual que é mais conveniente ou não, ao mesmo tempo sabendo avaliar o impacto que cada um deles pode gerar para o meio ambiente. Sim. Em química, a gente precisa sempre pensar também em temas relacionados à concentração de soluções. Por exemplo, né, eu vou ler uma bula de remédio, saber que se eu exceder uma dose que o médico prescreveu, né, de acordo com as informações constantes na bula, aquilo pode implicar, né, numa superdosagem. Isso vai trazer um malefício para a minha saúde. Então, os temas concentração de soluções em química,
entender estruturas orgânicas, né? Entender estruturas de polímeros, de macromoléculas, como é que, se elas são degradáveis ou não, se elas são solúveis em água. Então, por exemplo, os termos em química, lipofílico, hidrofílico, hidrofóbico, hidrólise, são palavras muito importantes que o aluno já saber identificar na prova de química. Tá? Efetuar sempre um cálculo, né, estequiométrico, considerando, né, informações que a questão de rendimento e pureza são assuntos que o aluno precisa tomar bastante atenção. Dentro desses assuntos, qual seria interessante o aluno se preparar aí para tomar um tempo maior na resolução? A prova, particularmente, né, de ciência da natureza, de química e física, ela vai fazer com que o aluno tenha um tempo, né, relativamente grande de leitura da questão e mais um tempo para efetuar cálculos. Sim. Então, eu diria que na prova, por exemplo, de química, particularmente, o aluno precisa ler a questão com atenção e destacar nas questões o que naquela questão, de fato, ele tem que determinar e não simplesmente olhar para a equação e resolver a questão como se fosse uma questão convencional. O que a gente chama de questão convencional? Aquela que eu tenho, por exemplo, um cálculo para efetuar, chega ao resultado e aquele resultado direto é a minha resposta. No Enem, normalmente o aluno precisa observar que a questão começa lá num exemplo de estequiometria. Olha, o material tem uma pureza de porcentagem 80%, ou o processo todo, né, tanto na física quanto na química, tem uma eficiência energética, né, ou tem um rendimento lá na química de 90% ou qualquer outro valor. Então ele precisa destacar isso, porque esse é um ponto que os alunos costumam errar muito, eles vão muito direto para a resposta. Então o cálculo final dele, ele acha muitas vezes que aquela é a resposta da questão e não atenta que a questão pediu isso dentro de um contexto mais próximo da realidade, né? Então, olha, tem uma eficiência energética, tem um rendimento, então é isso que a questão está avaliando, tá? E não aquela resposta imediata que às vezes o aluno fica ali olhando como foco principal e acaba errando ao resolver a questão. Legal. E aí, pegando o gancho, né, dessa sua resposta, você poderia exemplificar assim, algumas questões dentro desse contexto de que são questões que precisam estar contextualizadas, né, com o nosso cotidiano, mas atrelado aos conhecimentos da física, da química, da biologia, pensando nas questões que mais caem, né? Certo. Por exemplo, quando a gente pensa numa questão de física, o que seria, né, trazer ela para o nosso cotidiano? Como eu comentei, falei um pouco sobre a questão, né, da direção segura. Então, isso é importante, né? Como que a física me ensina a dirigir de uma forma mais cautelosa e mais segura? Então, conhecer, por exemplo, as leis da inércia, né? Saber que quando um corpo está em movimento, ele continua em movimento. Então, tem que pensar aí no uso do cinto de segurança, uma informação importante. Então, exatamente a mobilização do conceito que me faz de fato convencer que eu preciso tomar essa precaução. Quando eu vou, né, escolher lá uma extensão ou fazer, né, uma alteração na rede elétrica da minha casa, eu preciso pensar na dimensão, no calibre daquela fiação, qual é o disjuntor adequado. Então, mais do que saber fazer cálculos, né, que envolvem potência, que envolve resistência, que envolve intensidade de corrente, eu preciso saber, né, que aquilo é importante e que vai ser usado de fato na minha prática diária, cotidiana. Aquilo vai interferir no meu cotidiano. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em química, eu imagino que tenha acontecido, né, um acidente, como a gente viu recentemente ocorreu em Mariana, entender como, por exemplo, remediar, porque a gente sempre pensa na prevenção. Sim. Mas algumas vezes de fato acontecem acidentes, acontecem coisas que vão para além do que a gente consegue controlar. Como é que eu vou remediar esse problema? Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho na água dissolvido, né, um metal pesado, mas esse metal pesado ele não sai na filtração comum, como é que eu posso fazer? Então, por exemplo, eu posso entender que se eu souber qual é a substância que aquele metal pesado pode formar, que tem baixa solubilidade, lendo uma tabela que eu apresento, que por sinal, né, é muito comum nessas provas todas, eu posso entender que aquilo é uma forma de
retirar aquele metal pesado da água. Sim. Então são exemplos que a gente encontra muito nas provas do Enem, essa abordagem bem próxima das nossas necessidades, daquilo que a gente precisa resolver. Então, em biologia a gente pode pensar um tema também bastante presente no Enem, é a questão da genética e do uso da técnica de transgenia, quando você, por exemplo, pega um recorte, né, de um código genético de um inseto, por exemplo, e insere no código genético, por exemplo, de uma bactéria, para que ela consiga formar um material, né? As bactérias crescem com uma velocidade, né, absurda. Sim. E elas podem produzir aquele material em grande escala, em grande velocidade. Então, toda vez que a gente pensa, por exemplo, em biologia, na questão de genética, a gente pode aplicar, né, o conhecimento da genética e entender como que é possível a gente tornar vegetais mais resistentes a determinados tipos de pragas, como é que a gente consegue produzir materiais interessantes, importantes, como é o caso de fazer um recorte de um gene de, por exemplo, uma aranha inserir uma bactéria para que ela produza grandes quantidades da fibra, né, que a teia de aranha produz, que é um material ultra resistente. São exemplos que o aluno pode encontrar na prova e que a gente deve sempre prestar atenção. Legal. Bom, professor Marco, muito obrigada. Eu espero que vocês gostem, que essas dicas sejam úteis aí para essa preparação para o Enem e para os vestibulares. Então, e a gente deseja boa sorte para vocês nessa preparação. Ok, pessoal, obrigado também, boa sorte para vocês e boas provas. Tchau, tchau. Tchau.